palavra diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém, irmãos? Podem tomar assento. Desde já eu quero agradecer ao pastor Max pela oportunidade de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. É sempre com muita reverência, com muito temor no coração que a gente se prepara, ora, busca o Senhor para trazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, irmãos. E esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer aqui nesta noite para os irmãos, amém? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Irmãos, essa palavra muito conhecida da igreja sempre tem falado comigo de uma maneira mais especial sobre esperar no Senhor. Esse esperar no Senhor, irmãos, significa aguardar em Deus, ter fé em Deus, confiar em Deus, aleluias, que renovarão as suas forças. Ou seja, você está aguardando em Deus que tudo dará certo. Você está esperando em Deus que aquilo que foi prometido a você dará certo. Você está com fé em Deus que aquilo que foi profetizado, que aquilo que você colocou no seu coração como objetivo, como uma meta, irá acontecer. Aleluias. E para nós que cremos, que acreditamos, que temos a expectativa em Deus, esperar no Senhor, renovarão as suas forças, aleluias, renovar as forças em Deus, dia após dia, acreditando, confiando na palavra do Senhor, naquilo que foi prometido, naquilo que foi entregue, aleluias, a você. Aí, Isaías faz um simbolismo. Ele fala aqui: aquele que esperar em Deus, aquele que aguardar em Deus, renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, aleluias. Você já viu uma águia, irmãos? Você já viu uma águia voando, planeando? A águia, irmãos, aqui na Bíblia, ela simboliza força e poder. Olha só o que o profeta faz, irmãos. Ele fala que aquele que espera em Deus renovará as suas forças de uma tal maneira que você vai ser semelhante a uma águia voando, que você vai correr, correr, correr e não vai se cansar, que você vai caminhar, andar, andar, andar e não vai se fadigar, aleluia. Por quê? Porque a sua esperança é o Senhor. A tua fé está em Deus e não na tua força. A tua fé está em Deus e não nas outras pessoas. A tua fé está em Deus e não no teu próprio braço, na tua própria inteligência. A tua fé está em Deus. E isso que é o combustível para aqueles que esperam e aguardam em Deus, no Senhor, aleluias. A expectativa, irmãos, é sempre um passo adiante e nunca um passo atrás. Por quê? Porque você aguarda em Deus a tua promessa, aquilo que te profetizaram, aquilo que falaram para você que você irá fazer, que você irá conquistar, que você vai um dia almejar, aleluias. Irmãos, só não alcança de uma maneira, só tem uma maneira que você não vai alcançar aquilo que você espera em Deus. Só tem uma maneira que você não vai alcançar aquilo que você aguarda em Deus, que é desistir, irmãos. Somente desistindo você não vai alcançar. Só não alcança o seu objetivo, aquilo que tão esperado, a pessoa que desiste, a pessoa que para, a pessoa que retrocede. Mas você que aguarda em Deus, espera em Deus, renovarão as suas forças, aleluia, dia após dia, porque o Espírito Santo do Senhor está, aleluia, com você, na sua caminhada, na sua jornada, aleluia. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, eu lendo essa palavra, o Espírito Santo do Senhor me fez lembrar lá de Davi. Davi, irmãos, em 1 Samuel capítulo 16, nos conta a história que Deus entregou para o profeta Samuel. Vá lá em Belém, na cidade de Belém. Lá tem um homem chamado Jessé. Um dos seus filhos eu quero que você unja para ser o rei de Israel.
Então Samuel pegou as suas coisas e foi até lá. Chegando lá em Belém, achou Jessé, entrou na casa de Jessé e falou: eis-me aqui, eu quero ungir o teu filho. Então Jessé olhou para ele e falou: eu tenho 8 filhos. E trouxe o mais velho, o nome dele é Eliabe. E ali então Samuel viu Eliabe e falou: esse é o escolhido de Deus. Um homem grande, formoso, valente, guerreiro, experiente, maduro. Mas Deus falou para o profeta: não. De uma maneira bem resumida, irmãos, bem resumida e bem didática para os irmãos ver aonde eu quero chegar com isso. Ali, irmãos, Samuel olhou para ele e falou que era esse. E Deus tocou no coração de Samuel e falou que não, não é esse, porque já tem o Saul. Eu não quero outro Saul no lugar desse. Aí então Deus falou para ele que não é esse. No verso 7 ele fala: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante de seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus queria falar para Samuel que ele não quer mais ver um homem, uma estatura, um guerreiro. Ele quer o coração, ele quer o caráter, ele quer ali a devoção, ele quer ali o comprometimento com a sua palavra, o comprometimento com a sua obra, aleluias. E ali então chamou mais um filho e foi rejeitado. Chamou mais um filho e foi... Todos os filhos que Jessé apresentou foram rejeitados. Então o profeta Samuel olhou para Jessé e falou: acabaram-se os seus filhos? Jessé falou: não, ainda tem um jovem, está lá apacentando as ovelhas, lá no pasto. Então Samuel falou para ele: chama ele até aqui. Aí quando viu a Davi, o Senhor então encheu o coração de Samuel e falou: esse é a quem eu tenho escolhido, aleluias. Então Samuel colocou Davi no meio dos seus irmãos e ungiu Davi com óleo. Essa unção, irmão, significa separado. A partir daquele momento, Davi foi separado para um dia ser rei. Mas Davi era o menor de sua casa, era um homem, era um adolescente ainda, quando ele foi separado por Samuel. Então imagina, irmãos, a cabeça desse adolescente, um jovem que apacentava as ovelhas de meu pai ali, ó, ficava ali no pasto. Mas imagina um profeta, um sacerdote chegar para ele e falar: eu estou te ungindo porque Deus mandou. Entregar essa revelação, entregar essa profecia para um jovem e falar desta maneira para ele. E a partir daquele momento, irmãos, acredito eu que Davi agarrou essa promessa, colocou no seu coração e ficou firme nessa promessa. Que a palavra do Senhor fala que após isso o Espírito do Senhor se apoderou de Davi desde aquele momento até em diante, aleluias. E ali, irmãos, conta a história. Aí eu quero entrar nessa história agora, irmãos, que houve uma guerra onde o povo de Israel estava guerreando contra o povo de Filisteus. E ali, irmãos, Davi, um jovem pastorzinho que estava ali trabalhando com seu pai. Seu pai mandou ele levar os mantimentos para a batalha, para ajudar os seus irmãos. Chegando lá na batalha, irmãos, Davi viu o povo de Israel contra o povo dos filisteus. E ele então viu naquele momento Golias, um gigante guerreiro que estava afrontando Deus, que estava afrontando o exército de Deus. Então ele viu aquilo dali e ouviu os outros guardas falando que quem desafiar, que quem aceitar o desafio daquele gigante Golias vai receber uma grande recompensa. Vai ter riquezas, vai ter a mão da princesa em casamento, vai ter os impostos quitados. Então ele ali, irmãos, lembrou da promessa que Deus havia feito para ele, que ele ainda iria ser o rei de Israel. Então, irmãos, enquanto aquele gigante afrontava por mais de 40 dias, de manhã e à tarde, afrontava o exército, todos aqueles guerreiros, soldados fiéis ali, com medo, ele viu uma oportunidade. Eu acredito que ele olhou, enquanto todos temiam, ele ali, ó, vibrando. Como é que é? Eu não entendi direito. Quem
aceitar o desafio dele, vai receber o quê? Vai receber riquezas, vai receber a mão de uma princesa em casamento, e vai receber também o fim dos impostos. Isso foi uma promessa que o rei Saul fez para aquele guerreiro israelita que aceitasse. Então, irmãos, ele foi e começou a perguntar um por um: quem é esse gigante que afronta o Deus de Israel? Quem é esse pagão que enfrenta o exército do rei de Israel, que enfrenta o exército do Deus de Israel? E ali, irmãos, todos aqueles soldados vendo aquele jovem falando desta maneira, irmãos, até que o seu irmão chegou e começou a repreender ele. O seu irmão mais velho, que estava ali guerreando, começou a repreender ele: para, quem você pensa que é para estar falando dessa maneira? E ali Davi olhou para ele e falou: não, eu quero saber o que está acontecendo, porque que ninguém até agora aceitou o desafio dele. Eu quero aceitar esse desafio. Então ele saiu do irmão dele e foi perguntar para outro, até que chegou ao ouvido do rei Saul. Rei Saul chamou Davi: vem aqui, Davi, que história é essa que você está falando? Aí Davi fala para o rei: rei, não desfaleça o coração, porque teu servo irá pelejar contra esse incircunciso, contra esse pagão. Aí Saul olhou para ele, viu um moço, um adolescente, um jovem. Você, ou seja, tem eu, que sou o rei, não estou desafiando, não estou aceitando. Tem os meus valentes que não estão querendo participar desse desafio, e você, um jovem, quer participar? Aí, irmãos, entra o argumento. Ou seja, ele estava tanto tempo esperando, almejando, buscando isso, irmãos, que ele ali argumentou com o rei e falou para o rei: rei, eu, quando estou lá apacentando as ovelhas do meu pai, quando vem um urso, quando vem um leão, eu vou e corro atrás, eu luto com o urso, eu luto com o leão, resgato a ovelha do meu pai. Se o leão vier contra mim, eu vou contra ele e eu mato o leão. E ele argumentando com o Saul, com o rei Saul ali. E o rei Saul vendo a audácia dele, vendo aquela coragem que ele tinha, então falou para ele: é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que eu quero. Então Saul falou para ele: então vem aqui, então vai ser desse jeito que você está falando. Ou seja, ele recebeu a promessa lá atrás, irmãos, e ele vinha se preparando, vinha esperando, vinha aguardando em Deus, aleluia, a oportunidade da vida dele, irmãos, para então conseguir aquela recompensa que ele tanto almejou, que ele tanto esperou, que foi profetizado e prometido a ele, aleluias. Não foi o irmão dele, irmãos, que tentou parar ele, que tentou calar a boca dele, que tentou mandar ele embora. Porque o irmão dele falou: volta lá a apacentar as ovelhas do seu pai, lá volta, sai daqui. Não, ele continuou: não vou sair, essa é minha oportunidade. Ele conseguiu enxergar, irmãos, a oportunidade que Deus estava dando para ele, aquilo que ele aguardava em Deus, aleluias. Que aguardam em Deus, irmãos, renova as suas forças, oh aleluias. Ele estava ali, irmãos, enquanto todos estavam com medo, ele estava com coragem. Enquanto todos estavam dando um passo para trás, ele estava dando um passo para frente, aleluias. Mesmo diante de um gigante, mesmo diante de uma afronta, mesmo diante da vida ou morte, ele estava andando para frente, aleluias. Ali, irmão, diz a palavra que então, depois que ele falou isso, depois que ele argumentou isso com o rei falou: então tá bom, vai. O rei Saul tentou entregar uma arma para ele, espada, a couraça, a armadura do rei, mas ele falou: não, isso aí não é para mim, eu nunca experimentei isso, eu sou um pastor de ovelhas. O que o pastor usa, irmãos? Usa um cajado. Esse cajado tem uma curva. Essa curva é para resgatar ali as ovelhas que saem do rebanho, para resgatar a ovelhinha ali, a puxar a ovelha. O bastão do cajado serve para bater no leão, bater no urso, bater no lobo que tentaram alguma coisa. Para quê? Para proteger as suas ovelhas, para apacentar as suas ovelhas, aleluias.
E ali, irmãos, ele também usava uma funda, trazendo para os dias de hoje, é um estilingue. Todo mundo que já viu um estilingue, naquele tempo ele usava uma funda, um pedaço de couro, onde colocava uma pedra no meio, girava e lançava. Agora imagina, irmãos, ele desde criança vivendo com isso, desde criança sabendo utilizar isso daí, irmãos. Então ele falou para o rei: não, calma aí, eu não preciso disso. Eu vou para a peleja com aquilo que eu tenho, irmãos. Eu vou para a peleja com aquilo que eu tenho desde o início, com aquilo que Deus me deu desde o início, com aquilo, irmãos, aleluia, que o Senhor tem experimentado ele desde o início. Então ele falou: não quero isso daí, eu vou lutar com aquilo que Deus me deu, com aquilo que Deus me preparou. Então ele foi lá, pegou 5 pedras no ribeiro, colocou na sua bolsa, pegou o seu cajado, pegou a sua funda ali, o seu estilingue, e foi ter contra o gigante. Chegando lá, irmãos, quando ele ficou de frente a frente com o gigante Golias, o gigante afrontou ele mais uma vez: quem é você? Você não é nada, você não é ninguém, você vem a mim, você acha que eu sou um cachorro? Que vem com um pedaço de madeira contra mim? E ali, irmãos, mais uma vez ele foi afrontado, ele foi rebaixado. E ali então, irmãos, Davi olhou para ele e falou: e você vem comigo, contra mim, com espada, com escudo, com armadura. Eu vou contra você com o poder do Deus dos exércitos, aleluias. Eu vou contra você, aleluias. Diz a palavra aqui, ó. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, aleluias. E ali, irmão, diz a palavra que Davi olhou a oportunidade, viu o gigante vindo na sua direção. Ele então começou a girar a sua funda e lançou a pedra. Diz a palavra do Senhor que essa pedra foi parar no meio da testa daquele gigante, que cravou a sua cabeça, e ele caiu de cara no chão. E ali então aquele gigante foi morto. Ou seja, Davi, tudo que ele esperava, tudo que aconteceu, irmãos, aconteceu para esse fim. Ele recebeu a promessa, ele se preparou, ele esperou, ele aguardou o momento certo. Ele viu que tudo estava acontecendo para quê? Para que ele conseguisse chegar, para que todos aquele exército de Israel visse aquele homem, aquele jovem. Era um homem valente, era um homem de força, era um homem que tinha o Espírito do Senhor na sua vida, aleluias. E tudo aquilo que ele fazia, o Espírito do Senhor fazia ele prosperar, aleluias. E todos eles foram testemunhas. Diz a palavra que aquele exército de Israel, que uma hora estava tremendo de medo, se encorajou e foi para cima do exército de filisteus. E ali aquele exército de filisteus fugiram de medo e foram derrotados. E ali, irmãos, diz a palavra que Davi pegou a cabeça daquele gigante e mostrou para o rei Saul: aqui está, aquele gigante que te afrontava, eu derrotei, em nome do Senhor dos exércitos, aleluia. Glória a Deus. Aí vai lá, irmãos: o que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, aleluias. Depois disso, irmãos, Davi ficou lado a lado com o rei Saul, não saiu mais dali da realeza, foi um grande general de guerra. Ali, irmãos, todos conheceram Davi, fizeram música com o seu nome. Todos ali acreditavam no poder de Deus na vida de Davi. E diz a palavra lá em 2 Samuel capítulo 5, que ele foi ungido a rei. Com 30 anos ele foi ungido a rei. Com 37 anos com 30 anos foi ungido a rei da tribo de Judá. Com 37 anos ele foi ungido a rei de toda Israel, unificando os dois reinos. Aleluia. Ou seja, ele recebeu a promessa, irmãos, quando era adolescente, por volta de 17 anos. E com 37 anos Deus foi lá e firmou a promessa na vida dele. Olha só, irmãos, quanto tempo ele esperou em Deus, ele aguardou em Deus para receber a sua promessa, para receber aquilo que foi profetizado. Aleluia. Ele não parou, ele não desistiu. Pelo contrário, ele se dedicou dia após dia. Ele dormia e levantava. Ele dormia tarde e levantava cedo, dormia tarde e levantava cedo. Ele trabalhava, ele ia, enfrentava.
porque ele sabia e acreditava na promessa de Deus na vida dele. Aleluias. Quem tem promessa de Deus, irmãos, não pode parar, não pode desistir. E eu acredito que todos nós temos promessas de Deus, todos nós temos uma meta, todos nós temos um objetivo. Aleluias. Dia após dia, eu conquistei hoje, amanhã eu tenho outra conquista, outra batalha, outra conquista, outra batalha. A nossa vida é assim, dia após dia. Eu não sei o gigante da sua vida, irmãos. Eu não sei se o gigante é uma porta de emprego, eu não sei se o gigante é na sua vida sentimental, na sua família, no seu emprego. Irmãos, nós devemos acreditar e confiar em Deus, renovar as nossas esperanças, acreditar que nós vamos voar como águia, correr e não se cansar. Aleluias. Davi não desistiu, Davi não parou, ainda que todos mandavam ele parar, calar a boca, ele não parou, ele continuou, até ele conseguir uma audiência com o rei, até ele conseguir ficar frente a frente com o gigante. Ele ali, irmãos, acredita que o olho dele brilhava ali, ó. Eu vou conquistar aquilo que foi me prometido, eu vou lutar e conquistar. Aleluia, glória a Deus. Tem um verso, irmão, que fala que aquilo que tem preço você compra, mas aquilo que não tem preço você conquista, irmãos. Aleluias. Você conquista, você vai lutar e conquistar, ainda que para os outros não é nada, mas para você é muito. Você vai conquistar. Aleluias. E aquilo que você conquista, você dá mais valor, você se empenha mais, você se agrada mais. Aleluias. Ainda que seja nada, irmãos, para os olhos dos outros, mas para você é muito. E é isso, irmãos, que Davi fez, irmãos. Eu acredito que como Davi, nós somos hoje, trazendo para o nosso dia, trazendo para nós, irmãos. Você tem lá atrás você recebeu uma promessa. Lá atrás foi profetizado na sua vida, foi revelado na sua vida. Lá atrás te prometeram algo. Lá atrás você traçou uma meta. Lá atrás você traçou um objetivo de vida. Irmãos, não desista, não pare, confia no Senhor. Aleluias. Os que esperam no Senhor, confiam no Senhor, aguardam em Deus, renovarão suas forças. Aleluias. Essa é a palavra, irmãos, para você hoje, nesta noite. Como foi Davi, eu quero ser, irmãos. Irmãos, coloquem em pé. Convido os irmãos a colocar em pé. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, como foi Davi. Como foi Davi, irmãos. Assim será com você hoje, nesta noite. Davi recebeu a promessa, acreditou, trabalhou, lutou, batalhou e conquistou. Aleluias. Porque ele esperou em Deus, ele aguardou em Deus, teve fé em Deus. Mas a sua parte ele fez, ele lutou, batalhou, correu atrás. Ele não deixou a oportunidade passar, ele não se acovardou, pelo contrário, ele foi valente. Não seja covarde, irmãos, para a promessa que Deus colocou na sua vida, para a oportunidade que está passando na sua frente. Você tem que dar um passo adiante e agarrar, segurar, lutar. Aleluias. Eu vou conquistar, porque Deus prometeu na minha vida, e Deus está me capacitando para isso. Eu vou lutar, aleluia. É aquilo que você puder fazer, você vai fazer. Aquilo que Davi sabia fazer, pegar uma pedra, girar e acertar, e mirar, acertar a testa, ele fez. O resto foi Deus, irmãos. Deus derrubou o gigante de cara no chão, e todo aquele exército viu o poder de Deus na vida daquele jovem. Isso é com você na sua vida nesta noite. Você vai fazer aquilo que Davi fez, aquilo que você pode fazer, e entregar nas mãos do Senhor aquilo que é da parte do Senhor para fazer na sua vida. E você vai ver o milagre de Deus. Você vai ver, aleluias, aquilo que você tanto almejou ser concretizado. Aleluias. Creia na palavra, creia em Deus, amém, irmãos? Quem aqui quer ser como Davi? Eu quero ser como Davi nesta noite, aleluia. Não vou retroceder, não vou dar um passo para trás. Eu vou caminhar à frente e vou chegar no meu objetivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Eu chamo o pastor aqui para estar fazendo essa oração para a igreja, para nós sermos como Davi. Clame o nome do Senhor, irmãos. Clame o nome do Senhor Jesus. Invoque o nome do Senhor Jesus. Tudo que você for fazer, estenda as suas mãos e clame, invoque em nome do Senhor de Jesus. Aqui Davi, irmãos, falava em nome do Deus dos exércitos. Eu vou conseguir, em nome do Deus vivo. Eu vou lutar e vou ganhar. Aleluias. E eu te peço, irmãos, invoque o nome do Senhor Jesus. Tudo que você for fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, na sua casa, invoque o nome do Senhor. Enquanto você estiver orando, invoque o nome do Senhor Jesus Cristo para os seus filhos, para o seu trabalho, na tua casa, na tua família, nos seus planos, em tudo, irmãos. Invoque o nome do Senhor à frente, e você vai ver as portas se abrindo, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias. Nós vamos estar adorando ao Senhor nessa noite.